E aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre interação elétrica, tá certo? Então vamos apresentar a ideia de campo elétrico, mas antes vamos dar a ideia de carga elétrica. Então para falar de carga elétrica, vocês devem recordar, né, que durante a vida de vocês, que por exemplo, em algum momento na sua vida você caminhou durante um dia seco e colocou a mão, por exemplo, na fechadura da porta da sua casa e sentiu a sensação de um choque, certo? Você já viu raios, né, caindo do céu, e você já viu até mesmo um experimento como esse aqui apresentado, né, que é o gerador de Van de Graaff, como é esse que está aqui na minha sala, tá certo? No qual ele, que causa essa descarga elétrica? Um excesso de cargas, certo? Por exemplo, esse gerador de Van de Graaff aqui tem uma polia, né, que atrita com essa roldana e ela arranca elétrons e traz aqui para cima. Esses elétrons se distribuem ao longo dessa esfera. Então, se eu ligo esse Van de Graaff, né, ele vai ter um excesso de carga, tá certo? Que vai puxar os fios de cabelo. Se eu coloco, por exemplo, o Van de Graaff aqui nesse eletroscópio, não sei se vai dar para vocês visualizarem, e ligo ele, vocês vão verificar que o eletroscópio vai girar, né, com a presença de carga. Quando eu desligo, essa carga fica lá, com o tempo ela vai se perdendo, né, com a atmosfera. A mesma coisa acontece com as nuvens, né? A nuvem ela atrita lá com outra nuvem, isso vai gerar um excesso de elétrons, um excesso de carga, e essas cargas tendem a entrar em equilíbrio, então ela vai se descarregar, né, vai se equilibrar com a superfície da Terra que está neutra. Mas aí, o que essas cargas, né, ou o excesso de cargas, né, o excesso de elétrons, que é a carga negativa, certo? Ou a ausência de elétrons, quando você arranca elétrons do material, você tem a carga positiva, né? O que isso faz com o seu material? Por exemplo, se você tem duas cargas, né, carregadas com o mesmo valor, né, negativo, né, cargas negativas, elas vão se repelir, né? É o que ocorre aqui no experimento de Van de Graaff, né? Não vai dar para levantar meu cabelo aqui, mas aqui nessa foto vocês visualizam que a menina, ao tocar na esfera do gerador de Van de Graaff, o cabelo delas, os fios de cabelo delas se repelem, né? Então quer dizer, você está distribuindo a mesma carga aqui ao longo do cabelo, e aí pelo fato do cabelo ser muito leve, os fios de cabelo vão se repelir e ficar numa distância máxima, né? É o que acontece aqui com cargas iguais. Tanto cargas negativas iguais quanto cargas positivas iguais, você vai ter a repulsão, tá certo? Agora, quando essas cargas são diferentes, por exemplo, você tem uma carga negativa e uma positiva, você tem a atração entre elas, né? Elas vão se atrair, quando se tocarem, vão entrar em equilíbrio, tá certo? Então, são situações distintas. O Coulomb, né, ele estudou essas forças, né, exercidas por duas cargas pontuais, em 1784, tá joia? Ele utilizou para isso uma balança de torção, que é esse experimento que está aqui ao lado, né? Você tem aqui um pêndulo de torção, um fio, aqui no fio você tem duas esferas, né? No caso da época de Coulomb, ele usou cortiça, tá certo? Bolas de cortiça. E aqui tem uma outra esfera, certo? E conectada a um conector externo. Você pode, por exemplo, colocar um contato de um Van de Graaff aqui, né? Aumentar o excesso de cargas nessa esfera e você vai ter atração entre as duas esferas. O Coulomb estimou um modelo para essa atração, uma força de atração, dada por essa expressão aqui, né, que a força é um vetor, né, 1 sobre 4 πε0, a multiplicação entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. Isso na direção R, certo? No nosso curso aqui, ele é um pouco mais simples, a gente vai trabalhar apenas com a intensidade dessa força, apenas o módulo dessa força. Então, uma expressão mais simples que a gente pode utilizar é essa daqui, né, que o módulo da força é igual a uma constante K, que é esse 1 sobre 4 πε0. O valor aqui já trago para vocês, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, certo?
vezes a multiplicação das duas cargas dividido pelo raio ao quadrado, né, a distância ao quadrado entre as cargas. E aí vamos fazer um exemplo simples para a gente praticar um pouco. Então nesse exemplo, ele já traz para a gente a permissividade no vácuo, né, que é o ε0. Eu esqueci de mencionar isso para vocês aqui atrás. Então esse ε0 que aparece na expressão aqui é a permissividade elétrica no vácuo. Tá joia? O resto, 1 sobre 4π, você já conhece. Ele quer que calcule a força entre duas cargas, né? Ele tem uma carga positiva, né, uma carga 1 positiva, cujo valor é 1,5 microcoulomb vezes 10 a menos 6 coulomb. E uma outra carga, né, que eu vou chamar de Q2, ela é negativa, que é de 2,0 microcoulomb vezes 10 a menos 6 coulomb. Então essas duas cargas elas vão ter uma interação, são cargas distintas, elas vão se atrair, certo? E elas estão separadas por uma distância de 0,0050 metros, 5 milímetros, tá joia? A gente usa a expressão que Coulomb usou, né, demonstrou, obteve, 1 sobre 4π ε0, né, vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, né? Nós sabemos que esse 1 sobre 4π ε0 é 9 vezes 10 a nona aproximadamente. A carga 1 é 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga 2 é menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Dividido tudo pela distância ao quadrado. Então, será 0,0050 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, eu vou colocar um valor para vocês aqui, mas vocês, por favor, confiram. É menos 10,8 newtons. Essa é a força de interação entre essas duas cargas. É negativa porque é uma força de atração, né, cuja intensidade é 10,8 newtons. Pois bem, agora que nós já conhecemos a carga elétrica, vamos estudar um pouquinho do campo elétrico, né? Então, dois corpos eletricamente carregados, eles exercem uma força um sobre o outro, né? Então, por exemplo, se eu ligo esse Van der Graaf aqui e aproximo a minha mão aqui, ou aproximo a minha cabeça, eu vou sentir que tem uma tração dos fios de cabelo na direção dele. Essa tração ocorre porque existe um campo, né, que a gente vai chamar de campo elétrico, no espaço que cerca as duas cargas, né, meu braço, né, e essa esfera carregada. E aí, para você conseguir visualizar por onde passam essas linhas de campo elétrico, vocês podem utilizar uma carga que é chamada carga teste. E essa carga teste, por definição, é uma carga muito pequena, certo? Que ela não vai interferir. E ela é uma carga positiva, mais que, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma carga pontual aqui, positiva, e coloco uma carga teste aqui, né, como aqui é positivo, ela vai se repelir. As cargas vão sair para fora. Então, essas linhas aqui são as linhas representando as linhas de campo elétrico, certo? Que foram desenhadas por essa carga teste, né? São todas linhas saindo dessa carga pontual positiva. Se a minha carga pontual ela for negativa, né, eu ponho a minha carga teste aqui, certo? Negativa, menos que, ela vai ser atraída, né, na direção da carga negativa. Desculpa, aqui a carga é positiva, tá? Então, ela é positiva, aqui é negativa, ela vai ser atraída. Então, aqui são as linhas, né, que estão representando, se eu colocasse a carga teste, a direção que ela percorreria para o centro aqui dessa carga negativa. Agora, se eu colocar duas cargas, uma positiva e uma negativa, e solta a minha carga teste aqui, positiva, aqui no meio, certo? A minha carga teste iria nessa direção, do positivo para o negativo, e aí formar os vários caminhos, né, que ela formaria dão essas linhas de campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico da carga positiva são linhas saindo, das cargas negativas são linhas de campo elétrico entrando, e aqui, quando eu tenho uma carga positiva ou negativa, saindo da positiva, indo para a negativa. Tá joia? E se eu tenho duas cargas iguais, né, o que acontece? Todas estão saindo, mas esse meio aqui, ó, vocês veem que as linhas elas não se encontram,
né? Elas se separam aqui, certo? E não há encontro das linhas de campo elétrico. Se eu coloco duas barras, tá certo? Uma positiva e uma negativa, as linhas de campo elétrico elas vão sair da positiva e ir para a negativa, como está representado aqui na figura. Nas pontas vai ocorrer essa distorção aqui devido ao efeito de pontas. Ao centro, as linhas de campo elétrico são todas paralelas, certo? Vocês já viram ou vão ver isso lá na parte experimental. Agora vamos falar um pouquinho sobre superfícies equipotenciais. Ao longo das linhas de campo elétrico, né, se a gente pegar aqui essa figura aqui que nós temos uma barra positiva e uma barra negativa, se nós medimos o potencial, por exemplo, nesse ponto aqui, certo? Suponha que isso aqui é uma linha paralela à barra. Se eu medir o potencial aqui nesse ponto, ou se eu medir o potencial aqui nesse ponto, o potencial ele vai ser diferente, né? Vai haver uma variação do potencial. O potencial aqui vai ser maior do que o potencial nessa segunda barra. E essa linha aqui que eu desenhei é uma linha que é equipotencial. Se eu medir o potencial aqui, ou aqui, o potencial é sempre o mesmo, né? Ele é uma equipotencial. Aqui está melhor ilustrado uma superfície, duas barras paralelas, né? E aqui eu tenho duas superfícies equipotenciais. Então o potencial elétrico em um ponto, né, de uma região onde existe um campo elétrico é definido como o trabalho que deve ser realizado por unidade de carga para deslocar uma pequena carga, né, de prova positiva do infinito até o ponto. Então a unidade de potencial elétrico, né, é volt, tá certo? E 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Então 1 joule dividido por coulomb, né? Então esse trabalho aqui para mover essa carga, ele é dado pela carga vezes o potencial. Uma superfície potencial é uma superfície na qual o potencial é o mesmo em qualquer ponto da superfície. Aqui eu falei do exemplo de duas barras, né? Vamos pensar aqui numa carga pontual, né? Se eu tenho uma carga pontual aqui, positiva, por exemplo, aqui eu tenho as linhas de campo elétrico saindo da carga positiva, e aqui eu tenho as equipotenciais desenhadas, tá certo? Então, são superfícies de mesmo potencial. Um exemplo prático disso, você pode pensar aqui na criação de gado, né? Quando, por exemplo, cai no campo aberto um raio, né? Mesmo que distante de onde está localizado os gados, o gado, né? Devido à presença dessa carga aqui que caiu, vai formar, né, superfícies equipotenciais desse jeito. E quer dizer, quanto mais próximo aqui da região onde tem a carga, o potencial é maior, certo? Então dessa linha, dessa equipotencial para essa equipotencial aqui, eu tenho uma diferença de potencial. Então se o seu gado, por exemplo, pisa, né, entre duas equipotenciais, né, o gado geralmente é um animal, ele é um animal com corpo extenso, né, então ele pisa entre as equipotenciais, né, entre duas equipotenciais, vai passar uma corrente pelo coração dele e ele vai a óbito, tá certo? Então você vê situações em que vários animais morrem, né, mesmo o raio caindo distante, pelo fato dele ser um animal extenso, né? Então ele está na direção entre duas equipotenciais. Vamos fazer um exemplo, né? Duas placas metálicas horizontais são fixadas a 4 milímetros, então tem uma distância, são duas placas horizontais, elas são fixadas a 4 milímetros, então tem duas placas aqui. Deixa eu desenhar aqui uma placa. E aí tem uma segunda placa. Certo? E elas estão fixadas de tal forma que a distância entre as duas é igual a 4 milímetros. Distância é igual a 4,0 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? E elas estão ligadas a uma fonte de alta tensão, né? Ligadas às placas de tal forma que a placa de cima fique negativa. Então a de cima está negativa. Beleza.
Uma gota foi colocada aqui entre as duas placas, uma gotinha. Essa gota tem massa igual a 8,8 vezes 10 a menos 15 quilogramas, certo? E possui carga igual a 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí é colocado entre as duas placas um potencial de 500 volts. 500 volts. Beleza. E aí pede o seguinte: calcule a variação do potencial a uma distância de 1 milímetro. Então, letra A, número 1, né? Eu aplico 500 volts, certo? Em 4 milímetros. Então, eu quero 1 milímetro, isso é 1/4, né? Então, dividido por 4. Então, eu estou aplicando 125 volts a cada 1 milímetro. Tá certo? O segundo item, ele pede para calcular a variação da energia potencial gravitacional da gota ao percorrer uma distância de 1 milímetro. Então, a energia potencial gravitacional vai ser o trabalho devido... Variação da energia potencial gravitacional vai ser o trabalho devido à energia potencial gravitacional. Isso vai ser mg vezes a variação de altura, né, delta y. A massa é de 8,8 vezes 10 a menos 15, certo? A aceleração da gravidade 9,8. A variação de altura 1 milímetro, 1,0 vezes 10 a menos 3. Com isso, o trabalho devido à energia potencial gravitacional será igual a 8,6 vezes 10 a menos 17 joules. Eu esqueci de copiar aqui, pessoal, mas tem um terceiro item aqui, desculpa. Ele pede para calcular o trabalho devido à carga, né, para tirar a carga do infinito e mover ela a 1 milímetro. Então o trabalho, né, vou chamar de E aqui por causa da carga, isso vai ser igual a carga vezes a variação do potencial. A carga aqui é de 4,8 vezes 10 a menos 19, e a variação do potencial são 125 volts. Então eu tenho que esse trabalho aqui, ele vai ser igual a 6,0 vezes 10 a menos 17 joules. Então é um trabalho menor, né, do que o trabalho devido à energia potencial gravitacional. Na letra B, calcule a diferença de potencial necessário para manter a gota parada, né, no ar, flutuando ali entre as duas placas. Vamos lá. Deixa eu achar a caneta aqui. Então, o trabalho, né, devido lá para tirar a carga do infinito e trazer até aquele potencial, vai ser Q, né, delta V. Esse trabalho também pode ser descrito como força vezes distância, vezes deslocamento, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Vamos pôr aqui que o ângulo é 0. E isso pode ser também, ele vai ter que ser igual ao trabalho da energia potencial gravitacional, para que a gota fique em equilíbrio, que é mg delta y. Então eu vou mexer com essa parte aqui e essa parte aqui, certo? Então eu quero calcular a diferença de potencial, certo? Isso vai ser igual a mg delta y dividido por Q. Então, aí eu vou colocar os valores. A massa é 8,8 vezes 10 a menos 15. A aceleração da gravidade, 9,8. Aqui aqui eu vou colocar aqui são os 4 milímetros, tá? Então 4,0 vezes 10 a menos 3, isso dividido. Então eu estou aplicando o potencial que eu vou aplicar lá nos 4 milímetros, na distância entre as placas, tá? Isso vai ser dividido pela carga, 4,8 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa conta aqui, o potencial que eu tenho que aplicar é de 720 volts. Então, se ao invés de 500 eu aplicar 720 volts,
essa gota de óleo ela vai ficar flutuando aqui sem nenhum problema. Tá certo? Então vamos lá. Dando sequência, vamos falar da intensidade, né, de campo elétrico. Em um ponto no espaço é definido como a força por unidade de carga que é exercida nesse ponto sobre uma carga de prova positiva. Então eu pego aqui uma carga de prova positiva, né, e defino o campo elétrico como a força, né, que é aplicada sobre essa carga teste. A unidade dessa intensidade de campo elétrico também é um vetor, tá certo? Na mesma direção em sentido da força, só que aqui a gente vai trabalhar com o módulo dele, então só apenas com a intensidade. A unidade é Newton por Coulomb. Joia? Vamos falar um pouquinho do campo elétrico entre duas placas paralelas de cargas opostas, né? Como foi feito ali no exemplo anterior. Então, o campo elétrico, então eu tenho aqui uma carga positiva, uma placa carregada positivamente, uma carga carregada negativamente, certo? E aqui eu tenho as linhas de campo elétrico. Se eu quiser calcular, né, para um campo uniforme o trabalho, né, se eu pegar uma carga teste, trazê-la do infinito, deslocar até um potencial, ela é dada por Q, né, variação do potencial, isso é força vezes distância. Então, se eu der essa expressão aqui, se eu isolar a força, eu tenho que isso vai ser QV, né, Q potencial, dividido pela distância, né? Mas a gente sabe que o campo elétrico é força sobre carga. Então, essa força também pode ser escrito como campo elétrico vezes carga. Então, se eu igualo essa expressão aqui com essa expressão aqui, eu vou sair com esta relação aqui, na qual eu posso cortar as cargas. E eu tenho que o campo elétrico ele é o potencial, né, a diferença de potencial ou potencial sobre a distância. Tá joia? Aqui eu perdi, mas eu posso falar que é a diferença de potencial. A carga Q em cada placa está relacionada com a diferença de potencial por essa equação, né? Posso relacionar a minha carga com o potencial, com a diferença de potencial, que agora eu estou chamando de V, por essa expressão em que A é a área da placa, né? Y0 é constante elétrica, né? Permissividade elétrica no vácuo, D é a distância. Como o campo elétrico é diferença de potencial sobre distância, eu posso substituir aqui, certo, por campo elétrico. E eu vou ficar aqui, a carga vai ser a área vezes a permissividade do vácuo vezes o campo elétrico. Se eu quero calcular a densidade superficial de carga, né, a densidade de carga com relação à área, isso vai ser igual a carga, né, dividido por ε0, que é igual a ε0A, né? Ou seja, não, peraí. A carga dividida pela área, pessoal. Correção aqui. Ó. A carga dividida pela área. Então vamos corrigir isso aqui. A densidade superficial vai ser a quantidade de carga colocada sobre aquela área. Certo? Isso vai ser a carga é expressa por isso aqui. Certo? Então isso aqui é A ε0 vezes E dividido por A. Né? Eu posso cortar esse A com esse A. Isso aqui é a permissividade do vácuo vezes o campo elétrico. Então essa é a densidade de carga superficial. Uma expressão correta. Aqui a gente vai falar um pouquinho da intensidade de campo elétrico criada por uma carga pontual. Né? A força, né, ela vai depender da distância, R, entre as cargas, de acordo com a lei de Coulomb. Então, é dado por essa expressão. E aí, se você tem o campo elétrico numa carga pontual, é força sobre carga, certo? Aqui é carga. Então, basta eu cortar esse Q aqui com esse Q, e a expressão vai ficar dessa forma. Então, o campo elétrico, devido a uma carga pontual, é 1 sobre 4πε0, Q
sobre R quadrado. Se eu quiser simplificar, E vai ser igual a K, aquele K que vale 9 vezes 10 a nona, Q sobre R quadrado. Joia? Vamos fazer um exemplo. Calcule a intensidade de campo elétrico a uma distância de 1 milímetro e 10 milímetros, letra B, de um pequeno objeto cuja carga é... Então, vamos lá. A carga aqui, ela é 4,5 pico, vezes 10 a menos 12 coulomb. Então eu quero, letra A 1 milímetro. Então, a distância R vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 3 metros. Então eu quero calcular a intensidade de campo elétrico. A intensidade vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0, Q dividido por R quadrado. Então a intensidade de campo elétrico vai ser, isso aqui é 9 vezes 10 a nona. Eu vou omitir a unidade porque eu estou no sistema internacional. O campo elétrico vai dar Newton por Coulomb. Carga 4,5 vezes 10 a menos 12, dividido pela distância ao quadrado. 1,0 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, que eu já fiz, deixa eu ver quanto que isso aqui vai dar. 4,1 vezes 10 a quarta. Aqui a unidade está voltmetro. Né? Lembrando aqui atrás que campo elétrico também é dado por diferença de potencial sobre distância, voltmetro. Ou é dado por força sobre carga, que aqui seria Newton Coulomb. Então são unidades equivalentes. Então aqui tanto faz, voltmetro ou 4,1 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. E na letra B, ele quer uma distância de 10 milímetros. R igual a 10 vezes 10 a menos 3 metros. Então o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 4,5 vezes 10 a menos 12, dividido por 10 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, isso vai dar 410 voltmetro ou 410 Newton por Coulomb. Beleza. Acabou. Falou um pouquinho sobre potencial elétrico. Quando um objeto carregado é deslocado na presença de um campo elétrico, a energia potencial do objeto varia a menos que o deslocamento seja perpendicular às linhas de campo elétrico. Então é assim, ó. Se eu tenho aqui uma placa, né, carregada positivamente e tem uma placa carregada negativamente, certo? Vão ter linhas de campo elétrico saindo do positivo e indo para o negativo, certo? E se eu faço o seguinte, eu pego a minha carga teste, que a minha carga teste é uma carga positiva. Se eu desloco ela perpendicularmente a essas linhas de campo elétrico, eu não vario o potencial, certo? Agora, se eu desloco ela paralelamente, né? Então, se eu desloco perpendicularmente, não tem. Mas se eu desloco na direção, eu vou ter uma variação de potencial. Para deslocar essa carga na direção, né, o trabalho aqui vai ser QV, né, carga vezes diferença de potencial. Isso é força vezes deslocamento, certo? Se eu isolo aqui a diferença de potencial vai ser força, né, vezes o deslocamento dividido pela carga. Essa força aqui é 1 sobre 4π epsilon 0 que é grande,
né? Q1, Q2, dividido por R². Isso vezes a distância R, né? E dividido pela carga Q. Então posso cortar Q com Q, posso cortar R² com R², e aí a minha expressão para calcular o potencial é 1 sobre 4π ε0, né? 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Só que vamos corrigir aqui, pessoal. Eu dei esse exemplo aqui para dar a ideia do deslocamento em perpendicular, né, às linhas de campo. Só que essa expressão aqui está tratando de um raio. Então, aqui está falando, na verdade, de uma carga pontual. Vou pegar uma carga pontual positiva. Então, as linhas de campo estão saindo dessa carga pontual. Certo? Então, elas estão saindo aqui. E se eu pego uma carga daqui para trazê-la para cá, certo? Do infinito, e trago até um raio R, que é esse raio aqui, aí sim eu vou usar essa expressão aqui. Tá joia? Vamos discutir um pouco como que é o comportamento do campo elétrico e do potencial elétrico agora numa esfera carregada. Tá certo? No interior da esfera, vamos pegar aqui primeiro o potencial, tá certo? Se eu tenho uma esfera, então vamos desenhar uma esfera aqui carregada, suponho que isso aqui é uma esfera. Se eu pego um voltímetro, né, e aqui eu tenho uma esfera e aqui eu tenho meu terra, meu referencial. Se eu pego o voltímetro, né, para medir tensão, e meço a tensão na parte externa dessa esfera, o potencial na parte externa dessa esfera vai ser igual a carga da esfera dividido por 4π epsilon vezes o raio da esfera, certo? Se eu pego essa ponta de prova e consigo colocar no interior da esfera, vou levando ela cada vez mais para o interior da esfera, o potencial vai ser sempre esse. O potencial é sempre o mesmo, certo? Então, no interior da esfera, o potencial se comporta... Aqui está a minha esfera representada. O potencial se comporta dessa forma. Ele é constante do interior, né, do raio igual a zero, até o raio da esfera. Tá? O potencial se comporta dessa forma. Mas olha só. Se o potencial ele é constante, então quer dizer que... Se o potencial é constante, nós vimos lá atrás que se você tem linhas de campo elétrico, e se você, ao longo dessas linhas, você traça superfícies, né, essas superfícies elas variam o potencial. Então, o potencial nessa superfície é V1 e o potencial nessa outra é V2, certo? Há uma diferença de potencial entre as superfícies equipotenciais. Mas se o potencial é constante, o que acontece? No interior da esfera, nós não teremos campo elétrico, certo? Então, funciona dessa forma. No interior da esfera, o campo elétrico é nulo, tá joia? Eu não tenho diferença de potencial, então eu não tenho campo elétrico. Logo, eu não tenho fluxo de cargas. Então, se eu colocar cargas testes ali, eu não vou ter fluxo de cargas testes. As cargas testes elas vão ficar paradas. E o potencial é dado dessa forma. Tá joia? Ele é constante no interior da esfera. Do lado de fora da esfera, o potencial ele cai com essa relação, ele cai com o raio. Então ele é dado dessa forma, ele vai caindo com o raio. E o campo elétrico? O campo elétrico é máximo na superfície da esfera e cai com o raio ao quadrado. Joia? Um exemplo bem prático disso. Vamos lá. Você está no interior do seu carro. Ele não é uma esfera, mas é um corpo metálico, né? Um corpo condutor. Por exemplo, cai um raio no seu carro. Ou, por exemplo, cai um fio de alta tensão na superfície do seu carro. O seu carro vai estar, por exemplo, no potencial do fio de alta tensão. Certo? Mesmo potencial. Você vai estar no potencial.
Se o fio de alta tensão tiver a 20 mil volts, você vai estar a 20 mil volts. Certo? Você está no potencial 20 mil volts. Qual é o que você faz nessa hora? Né? Você desce do carro? Você fica dentro do carro e espera socorro? O que você faz? A resposta é: você fica dentro do carro. Por quê? Você está dentro de uma gaiola de Faraday. Né? Você está num sistema, numa equipotencial. Para você ir a óbito, você precisa de uma corrente passando pelo seu corpo. Você precisa de cargas passando pelo seu corpo. Mas se o potencial é o mesmo, não tem campo elétrico. Então cargas não fluem, não tem corrente elétrica no interior do seu corpo. Agora, se você abre a porta e põe parte do seu corpo para fora, do lado de fora, o potencial é mais baixo. Então vai ter uma diferença de potencial. Então a corrente vai fluir e você vai ir a óbito. Então, por exemplo, se cai um fio ou um raio sobre o carro, você deve esperar desligar, esperar essa carga sair. Um tempo até você descarregar o seu carro ou de alguma forma descarregar. O mais seguro é ficar dentro do carro até que o socorro chegue. No passado, alguns anos atrás, teve um incidente que o fio de alta tensão caiu sobre o carro. E as crianças estavam dentro do carro vivas. Mas a pessoa desesperada lá de fora abriu a porta para tirar as crianças e não deu certo. Vamos fazer agora um exemplo. Uma esfera, né, com raio de 0,20 metros. Então o raio da esfera é igual a 0,20 metros de raio. É carregada com potencial de 100 mil volts. Potencial igual a 100 mil volts. Calcule a carga da esfera. Né? Então, se a gente retornar aqui atrás, se eu tenho potencial, eu posso tirar a carga. Então, potencial vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, a carga da esfera sobre o raio da esfera. O potencial são 100 mil volts. Isso aqui é 9 vezes 10 a nona. A carga eu quero saber. E o raio da esfera, 0,20. Então eu calculo essa carga aqui. Isso vai dar 2,2, fazendo a conta, 2,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essa é a letra A. Beleza. A intensidade do campo elétrico na superfície da esfera. Letra B. A intensidade do campo elétrico na superfície é 1 sobre 4π ε0, a carga na esfera dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Então isso é 9 vezes 10 a nona, a menos 9, é a nona. 9 vezes 10 a nona, tá certo. Fiz confusão. 9 vezes 10 a nona, vezes a carga da esfera, que eu calculei, 2,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pelo raio ao quadrado, 0,20 ao quadrado. Fazendo essa conta, isso vai dar 500 mil voltmetro. Beleza. A letra C é a intensidade do campo elétrico e o potencial elétrico a uma distância de 2 metros. Então, letra C, a intensidade do campo elétrico. Então, a intensidade do campo elétrico é 1 sobre 4π ε0, carga dividido pelo o raio ao quadrado. Então, isso é 1 sobre 4π ε0, a carga 2,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, vai dar 10 mil volts. Não, desculpa, 5 mil voltmetro. E o potencial elétrico, 1 sobre 4π
ε0 carga sobre raio. Isso vai ser igual, fazendo as contas, deu 10.000 volts. Beleza? Depois vocês confiram essa conta. Eu tô desconfiado que esse valor aqui não está correto, mas vocês confiram e verifiquem, por favor, se está errado. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais.